Alô, amigos, nós recebemos hoje uma das grandes figuras da política pernambucana. Ele é jovem, mentiroso, que está me dizendo que tem 44 anos, mas ele, para mim, não passa de 30 anos, é o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, Clodoaldo Magalhães. Clodoaldo, como é que a política entrou na sua vida? Você tem 44 anos, né? 44 anos, nasci em 75 e a política entrou na minha vida de uma maneira muito natural. Estava ali desde criança convivendo com ela, porque venho de uma família política. Meu pai foi prefeito já de 3 cidades diferentes, eu do Magalhães, está prefeito atualmente de Chachel, tem o irmão dele, ele foram deputados estaduais também, meu avô, o pai deles foi líder político na cidade de Canhotinho. Então, eu vivi nesse berço e aos poucos com a medicina, eu fiz medicina e me especializei em endocrinologia e fui convivendo com o paciente, convivendo com o ambiente ali da Mata Sul e terminei adentrando na política em 2006, disputando eleição. Porque você não é ecologista que dá o exemplo, tem uma forma física. Porque Sebastião Oliveira, que também é endocrinologista, é cada vez mais gordo. Eu digo a Sebastião, você não pode estar ensinando aos seus clientes o que você faz. Qual é o segredo para manter a forma, deputado? Olha, eu me alimento de maneira equilibrada, conto os carboidratos, faço contagem de carboidrato e consigo 2 a 3 vezes na semana fazer exercício físico. Tomo muita água, mas... A água é fundamental. E abraço. Ô Clodoaldo, você é o primeiro secretário da Assembleia. Esse é o cargo, depois do presidente, o mais importante. O que é que o primeiro secretário faz? Olha, João, o primeiro secretário ele participa muito ativamente da administração da casa, da administração da Assembleia. Ele tem as superintendências que são ligadas à parte mais administrativa da casa, da gestão de pessoas, das licitações, enfim, da administração orçamentária e financeira. Então, é o dia a dia daquilo que é exatamente a parte administrativa do Poder Legislativo. E como é que você está cuidando do plenário antigo? Olha, o plenário antigo é exatamente aquele palácio que é um símbolo da pernambucanidade, uma pérola da Casa de Joaquim Nabuco. Casa de Joaquim Nabuco, Palácio Joaquim Nabuco. E é um palácio que a gente tem ali 60 milhões de documentos catalogados, para você ter uma ideia, João Berto. Então, é um acervo da nossa memória. Móveis antigos, de várias épocas, né? Desde 1875 até agora, quadros importantes. Então, ali tem um acervo audiovisual, né? De artes plásticas e de esculturas, enfim, que precisa ser preservado. Aquele palácio, em 2017, ele foi desocupado, porque os deputados passaram a fazer as suas reuniões plenárias naquele prédio novo, e a gente está com a missão de restaurá-lo e ali entregar à população pernambucana, à sociedade pernambucana, um museu dos gritos revolucionários pernambucanos que ecoaram o Brasil afora e que efetivamente tenha uma interatividade com o jovem, com a sociedade, de maneira tal que projete também a política do amanhã. Mas um prédio histórico, essa reforma é muito cara, né, deputado? Olha, a gente tem um projeto lá para restaurar o palácio, que ele está orçado estimado na casa de 17 milhões. Por enquanto é estimativa, porque a gente está desenvolvendo os projetos. Foi licitado o projeto executivo e os complementares de toda a natureza de arquitetura. E com esses projetos é exatamente que a gente vai ter uma noção precisa dos valores. A gente já desenvolveu também um estudo de viabilidade do museu, né, daquela autossustentabilidade do museu, para que os patrocinadores, o projeto está cadastrado na Lei Rouanet, lá no MINC, no Ministério da Cultura. Mas não está naquele limite de 1 milhão, não, agora? Não, porque ele é um prédio tombado, vamos dizer assim, que tem um processo de tombamento em curso, então ele fica fora daquelas regras da Lei Rouanet que limitaram o patrocínio. Então serão recursos privados, de patrocinadores privados,
que, ao invés de pagar imposto de renda ao governo, destinam para o restauro. Não vai ser usado o recurso da própria Assembleia, do contribuinte. Digamos, é do contribuinte, mas por vias indiretas. Deputado, o senhor já pensou em ir para Brasília, não? Olha, João, essa é uma pergunta que sempre me fazem. Estou no 4º mandato de deputado estadual, então as pessoas... Entrou lá, e pode ter menino na Assembleia, é? Já está no 4º, é? 4º mandato de deputado estadual. E no momento onde a política tem sido criminalizada, onde as pessoas estão, vamos dizer, tratando e vendo a política de maneira muito ruim, né? Todo político é ladrão. Isso é uma das coisas que está se fazendo também com a imprensa, né? Criminalizando a imprensa, desmoralizando a imprensa tradicional. A justiça. A justiça, o judiciário. Então, é como se o povo estivesse contra o sistema democrático e a democracia. A gente precisa separar o joio do trigo e valorizar essas instituições, valorizar a imprensa tradicional, responsável, aquela que trata da informação, aquela que cuida da informação, tem zelo, porque hoje há um apreço muito grande pelas redes sociais, tudo bem, mas se você observar, não há um filtro naquilo que circula nas redes sociais. Né? Ali é a informação que boa parte dela é informação truncada, é informação distorcida, diferente da qualidade do jornalismo que o João Alberto fez a vida inteira, de que os jornais impressos fizeram a vida inteira, a televisão formal, com o jornalismo responsável fez a vida inteira. Então, a política, ela precisa ser valorizada, os políticos precisam dar motes importantes para a sociedade, valorizar o político e, ao mesmo tempo, a sociedade precisa se aproximar do político, porque não existe solução para os problemas de um país que não seja através da política. Então, nós precisamos redesenhar a política, redesenhar essa relação entre eleitor e política, sociedade e político, porque a política precisa voltar a encantar as pessoas. E a gente precisa voltar a se encantar com a política. Se Deus tem desejo de ver a sociedade num corpo único, não tem organização social ou organização mais legítima para dar esse valor do desejo divino do que a política. Aliás, nada na vida do brasileiro acontece sem a política, né? Tudo tem que ter a política. Tudo. A solução para os problemas tem que estar canalizada através dos políticos ou diretamente. Por exemplo, a gente apresentou uma proposta agora para a Assembleia, enquanto parlamentar individualmente, de diminuir o número de assinaturas para que a população possa fazer projetos de iniciativa popular, ou seja, sem precisar passar por um deputado. E fazendo Isso nunca aconteceu, a coleta de assinaturas. O projeto da lei da ficha limpa foi assim. A ficha limpa nasceu assim, a população subscrevendo, assinando, coletando assinaturas. E aí a nossa proposta na Assembleia é que você tenha metade do número de assinaturas necessário do que tem hoje, né, para facilitar esse tipo de instituto, essa proposta, para que o povo participe da política, João, não só na hora de votar, não só na hora da eleição, mas que ele possa se sentir parte, né, participando, apresentando propostas diretamente para os parlamentos. Então, essa foi uma das nossas iniciativas agora recentes e que está tramitando lá na Assembleia. E, deputado, o senhor acha que é importante incentivar a juventude para entrar na política? Não tenha dúvida. Eu acho que não só a juventude, né? A gente já está tendo uma juventude que está sendo, vamos dizer, embebecida com esse cenário de lava-jato, de novas maneiras da população interagir com o político e do político se comportar na coisa pública, mas também o adulto, a nossa sociedade que está aí madura, os próprios políticos maduros. Eu acho que não é só a juventude, a gente tem que salvaguardar e mudar o comportamento também dos nossos adultos. Eu acho que a gente precisa se educar agora, enquanto sociedade que está tocando, né, economicamente ativa, politicamente ativa, e ir preparando também essa juventude para uma maneira nova de interagir com a coisa pública. Houve uma renovação muito grande na eleição passada na Assembleia. Foi bom? Olha, João, isso é a renovação, ela precisa ser avaliada pela própria população que renovou. Então, há quadros maravilhosos que entraram na nossa casa e seria aqui, eu ia pecar se eu começasse a falar de pessoas aqui, porque eu poderia esquecer de alguém, numa conversa assim, num bate-papo tão gostoso e rápido com você. Mas é a sociedade que avalia, né? Ela coloca, ela tira, e ao mesmo tempo, a cada 4 anos, a cada processo eleitoral, ela vai avaliando
quem ela colocou, se está cumprindo com as expectativas. Agora, a renovação, ela traz aquela coisa da sanha, do gosto, do sonho. Quando você entra sonhando, né, de que pode transformar o mundo. E quando você preserva ali metade da casa que já tem experiência, expertise, que já tem, sabe como funciona, já tem o pé no chão, sabe exatamente o que é possível, o que não é possível, vai balanceando essa coisa do sonho, da garra com a experiência. Então, acho que esse balanço é que faz com que a gente tire alguns anéis, mas não jogue fora as mãos, os dedos. É importante também preservar aqueles mandatos que são realmente dedicados ao povo, que têm experiência, que conhecem da maneira legislativa de construir sonhos, e eu acho que isso também o Parlamento Pernambucano tem feito. Sempre metade da casa é renovada nesses 4 mandatos que eu estou lá. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o deputado Clodoaldo Magalhães. Nós vamos continuar conversando com o deputado Clodoaldo Magalhães, que é o primeiro secretário da Assembleia Legislativa. Você apresentou um projeto aí sobre o teste do bracinho. O que é o teste do bracinho? Olha, o teste do bracinho é simplesmente você aferir a pressão da criança, né? É um método simples, barato, praticamente sem custo para a rede pública, para a medicina. Você coloca o esfigmomanômetro, aquilo que faz a aferição da pressão, e você detecta logo aos 3 anos, logo ali no início, casos de hipertensão arterial sistêmica que a gente tem muito e que não é, vamos dizer, muitas vezes passa batido, né? E isso traz custos muito altos para o sistema de saúde, porque você só vai perceber, não lembra que criança pode ter pressão arterial sistêmica alta, pressão do sangue alta, você só vai aferir lá para a adolescência quando as complicações ali, renais, aquelas complicações todas da pressão alta no sangue já estão acontecendo e é muito mais caro de você fazer o tratamento. Ô deputado, o senhor é lá da Mata Sul, e a Mata Sul periodicamente sofre com problemas de enchentes, de água. Então, a questão das barragens lhe preocupa muito, né? Com certeza, João. A gente tem feito um reclamo, tem levado isso para discussão na Assembleia, tem uma comissão, inclusive, formada para acompanhar, monitorar essas barragens em Pernambuco, não só a construção dessas barragens lá da Mata Sul, da bacia do Rio Uno e do Rio Sirinhaém, como também a qualidade dessas barragens que têm acontecido rompimentos pelo Brasil afora, o plano de manutenção delas. Mas ali na Mata Sul, na bacia do Rio Una, por exemplo, a gente teve construída a barragem de Serra Azul, por esse governo, do governador Paulo Câmara e parte no governo do antigo governador Eduardo Campos, na transição dos governos do presidente Lula e da presidente Dilma, e porque tem recursos federais também. E aquela barragem foi concluída e nós temos 4 barragens ainda em curso, né, que estão paralisadas e que a gente precisa que essas obras sejam retomadas. A bancada federal lá no Congresso Nacional destinou recursos que vão ser necessários para a execução, e isso aí deve dar suporte para a construção de 2 delas, pelo menos, da barragem de Panelas 2 e da barragem de Igarapeba. O governo federal também teve aqui em Pernambuco, em Petrolina, para anunciar um plano hídrico para o Brasil, e neste plano estava incluído também recursos para a barragem de Igarapeba, então, e tem a barragem da Barra de Guabiraba. Então, o governo de Pernambuco pode concentrar os recursos de contrapartida em 2 delas, para começar e terminar, já tendo previsto ali em conta os recursos que são necessários para retomar a obra e concluir, as 2 menores, por exemplo, de Gatos e a de Panelas 2, e deixar as 2 maiores, Igarapeba e a barragem da Barra, para que esses recursos federais da bancada federal e do governo federal que veio aqui para anunciar um repasse desses recursos, sendo concluídas essas 2 obras. Então, as 4 barragens podem ser concluídas e devem ser concluídas, mas é preciso monitorar, é preciso que esses projetos sejam
realmente concluídos e lançados os editais de licitação, contratadas as obras para a gente ter aí, a gente já vai ter inverno e a gente, claro, uma barragem dessa para retomar a obra e concluir leva uns 18 meses no mínimo, então é preciso realmente gestão para que a gente tenha concluído essas barragens. E é necessário, porque protege a Mata Sul, as cidades de Catem, de Belém de Maria, Água Preta, Palmares, Barreiros, e ao mesmo tempo leva a água... Palmares é sempre a mais atingida, por quê? Ou é que é a maior e está mais na mídia? Olha, Palmares repercute mais, mas Barreiros, que é o final, ali onde está desaguando o rio, normalmente também sofre muito, Água Preta, né? Então essa água represada, ela também vai levar água para abastecer o Agreste, como a adutora de Serra Azul está levando agora. Então é tão importante para os pernambucanos, porque protege uma região e também acumula água para abastecer a região do Agreste, que precisa de água. O deputado, outro projeto seu de grande repercussão e que tem provocado protesto de quem vai sofrer com ela é a ficha limpa, né? O que é a lei da ficha limpa? Olha, João, a lei que simplesmente, a proposta nossa é simplesmente reproduzir um sistema de, vamos dizer, um pente fino para os comissionados, né? Porque é que o político precisa disputar a eleição, precisa ser ficha limpa, e quem o político vai contratar para o seu gabinete como comissionado não precisa estar dentro dessas regras da elegibilidade. Eu acho que isso é o zelo com o dinheiro público. Não acho que isso atinge nossos parlamentares, nossos gabinetes, porque, conversando com os deputados informalmente e monitorando o trâmite da proposta, a gente vê que os gabinetes não têm pessoas que sejam inelegíveis, que sejam ficha suja. Mas é uma maneira de você levar isso para toda a administração pública, não vale só para a Assembleia, vale para o Executivo, para qualquer governador que esteja sentado na cadeira, vale para toda a administração pública do Estado. Então, é um cuidado que eu acho que todo gestor que vai nomear um cargo comissionado deveria ter. Então, eu acho que colocar na regra para que a gente tenha em lei esse zelo com o dinheiro público na hora de contratar um comissionado. Deputado, várias assembleias legislativas pelo país são envolvidas em escândalo. E a Assembleia Legislativa de Pernambuco nunca teve, assim, nenhuma coisa de escândalo, nem negócio de rachadinha. Qual é o segredo desse bom nível da Assembleia Legislativa? Olha, João, a política, ela não é... Quando você vota num político, escolhe um representante seu, você não está ali... Aquilo não é eleição para papa. Normalmente as pessoas querem um nível de santidade do político que elas não praticam no dia a dia de sua vida. Então, para lhe ser muito franco, eu afirmo que sua colocação aí tem sido repetida por mim em alguns lugares. O nível dos políticos pernambucanos é diferenciado de boa parte dos políticos do Brasil, de estados como Rio de Janeiro, Distrito Federal, que vivem recorrentemente em escândalos. É fato. Mas não é também de se estranhar se por acaso alguma coisa acontece, algum desvio, porque é humano, né? Então, a gente tenta criar os mecanismos para evitar que isso aconteça, né? Como esse que a gente estava falando da ficha limpa para a contratação dos comissionados, mas não é uma coisa que o sistema possa ter controle absoluto. Então, é certo que a gente tem que fazer o máximo para corresponder à representação, à esperança que o povo deposita na gente. Mas eu concordo com você que os políticos pernambucanos, que a Assembleia de Pernambuco, eles têm correspondido e têm tido um nível vamos dizer, de apreço com as regras, com a coisa pública, maior do que a média em geral. E, inclusive, aqui não tem rachadinha, né? Olha, meu querido, a rachadinha, você deve estar se referindo ao caso de partilha de recursos do funcionário da metade para o deputado. Ela tem, em alguns partidos, ela tem uma coisa já institucionalizada. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, outros partidos, você já tem na regra do Estatuto do Partido que o funcionário, o filiado ao partido, ele precisa contribuir com 10%, 15% do valor do salário
para a manutenção do mandato, que é uma coisa que precisa ser discutida pela sociedade sem hipocrisia. Hoje a gente votou uma maneira de reformar o sistema político, né? Essas mini-reformas eleitorais, que vão dificultando cada vez mais o financiamento de campanha. Como é que se faz campanha política sem dinheiro? Eu preciso descobrir que milagre é este. Eu não conheço. Então, a democracia é o melhor dos sistemas. Aqui a gente já discutiu isso. O povo está meio que criminalizando os pilares do sistema democrático. Criminalizando a política, criminalizando o judiciário, criminalizando a imprensa organizada. Mas me digam um sistema melhor. Eu quero descobrir um melhor do que a democracia. A gente só sabe o valor da democracia quando a gente vai falar dos podres e das aberrações, dos absurdos que acontecem nos outros sistemas. Venezuela é um exemplo aí. Pois é. Então, a gente precisa valorizar essas instituições democráticas, valorizar o instituto da eleição, da escolha livre dos seus representantes, e isso tem custo. Então é preciso discutir de maneira franca, real, e a rachadinha oficializada, institucionalizada em alguns partidos, é algo que já avança um pouco nessa coisa de desmistificar esse mito de que um servidor que está ali para contribuir com o mandato político é mandato que exige que o servidor, o funcionário dali do gabinete esteja em todo canto, esteja na base do deputado. Olha, eu fui eleito deputado com apoio de 9 prefeitos, 20 e tantos grupos de oposição. Então, essas bases, essas cidades que estão espalhadas no estado todo, precisam ter, sim, pessoas do gabinete ouvindo os reclamos. O que é o legislativo? É exatamente a casa de ecoar a voz do povo. É exatamente a casa, o lugar de estar sendo dito o que o povo está precisando, o que o povo está sentindo, a reclamação que precisa ser feita. E se eu não tenho pessoas que trabalhem, que estejam nesses municípios, que funcionem para estar trazendo a informação, para estar trazendo aquilo que o município de Bonito, de Sairé, de Palmares, Joaquim Nabuco, Chechel, das cidades onde eu sou votado e que estão distantes, que não estão aqui junto comigo, se essas pessoas não estão ali representando o deputado, vindo, trazendo, cuidando dos problemas de saúde, de um problema que está ali, uma cirurgia que precisa ser resolvida e não não anda. Então, tudo exige braço. O deputado tem que ter braço, o político precisa estar sendo representado e tendo essa oitiva, essa ausculta da população para falar em nome dela. Então, é preciso a gente começar realmente a passar limpo. As regras que foram criadas foi para proibir a empresa de patrocinar, foi para proibir a pessoa física hoje não pode patrocinar praticamente nada. Então, como é que se faz? Você praticamente legalizou Caixa 2. Você praticamente oficializou que vai ter que ter, não é? Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o deputado Clodoaldo Magalhães. Continuar conversando com o deputado Clodoaldo Magalhães, que é o primeiro secretário da Assembleia Legislativa. E a lei de reparação às mulheres, o que é isso, deputado? Olha, a gente tem essa lei que foi aprovada, uma das primeiras propostas que eu apresentei na minha vida pública e que se tornou lei, porque as mulheres violentadas, elas tinham dificuldade de fazer cirurgia plástica, o sistema de saúde considerava isso estética, não considerava que aquilo era um problema de saúde. E eu acho que é um problema de saúde e problema social, um problema grave. E a Assembleia de Pernambuco entendeu assim, aprovou nossa proposta, virou lei. Foi um dos primeiros estados do Brasil a ter a lei valendo, né? Eu diria que foi pioneiro no Brasil. Anos depois, 4 anos depois, é que o Senado, nasceu uma proposta no Senado e isso virou lei para o Brasil. Então, é uma coisa que nos orgulha bastante na nossa trajetória pública, é ter apresentado uma lei que fez Pernambuco vanguardista nesse direito de proteção às mulheres e que depois veio valer para o Brasil todo, foi copiada. E a gente tem hoje no Agamenon Magalhães, por exemplo, um centro de referência onde a mulher que foi agredida e ficou marcada e que fica olhando no espelho e vendo aquela deformação e lembrando da agressão que recebeu, ela tem a oportunidade de ser encaminhada para lá e fazer pelo SUS, sem gasto nenhum, a cirurgia plástica reparadora, que vai trazer também para ela a autoestima e ela poder enfrentar a vida novamente
sem o trauma, vamos dizer, sem estar olhando no espelho e lembrando da marca daquela agressão. Uma das tarefas do primeiro secretário da Assembleia Legislativa é cuidar do buraco frio. Que diabo é buraco frio? É uma área de convivência, um salão de você discutir com seus colegas, trocar as discussões antes das votações, fazer pequenas refeições, voltar para o plenário, ir para as comissões. Então, é uma área onde a gente se encontra e discute os projetos que estão ali tramitando na casa e onde a gente pode, entre grupos de parlamentares, ir formando as correntes de opinião. É porque na antiga sede fazia muito calor e lá é que tinha um ar-condicionado bom, por isso que era o buraco frio, né? Olha, o buraco frio, eu não sei muito bem onde nasceu o termo. Sei que na Câmara de Vereadores do Recife já tinha também essa expressão e quando eu cheguei por lá, eu já encontrei esse nomezinho de buraco frio. Né? Ele não estava muito frio, porque ele era praticamente um corredor lá, então todo mundo passava, a gente deu uma disciplinada na entrada, a mesa diretora decidiu colocar as digitais para os deputados terem mais privacidade nessa área exata de discussão dos projetos. E tem uns deputados que levam uma comidinha para lá, não? Tem deputados que fazem, que encomendam, vêm do restaurante, tal. A Assembleia está fazendo grupos de, vamos supor, cada quinzena um almoço para recepcionar a imprensa, para recepcionar o Poder Judiciário, a Defensoria, o Ministério Público. Então, tem sido também uma área de convivência e de recepção. Porque tem uma história, não sei se o deputado participou, Isaías Restes, prefeito de Garanhuns, quando era deputado, levou lá uma galinha de cabidela, deu uma dor de barriga geral, não havia banheiro que coubesse. Caiu nessa também? Não, nesse dia eu não comia galinha. Mas tá na história lá, né? Mas tem registro de coisas desse tipo. Mas acontece, né, João? Acontece, mas ele trouxe lá essa galinha de cabidela e foi uma desgraceira lá no buraco frio, né? Cada um traz, às vezes é um aniversário do deputado, então lá tem esse espaço realmente para receber. Certo, nós queremos agradecer ao deputado Clodoaldo, dar os parabéns e dar um conselho, porque tem muito deputado gordo na Assembleia Legislativa. Vai se consultar com o doutor Clodoaldo para ficar magrinho aqui como ele. Foi realmente muito interessante, ele falou da sua carreira realmente política de sucesso, com apenas 44 anos e realmente com um grande futuro pela frente. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.